A paz do Senhor a todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 em diante. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia do caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar ele o quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Amém? Meus irmãos, nós vivemos muito bem. Nós passamos a nossa vida muito bem. E às vezes, por ser tão bem, a nossa liberdade, ela por muitas vezes se torna libertinagem. Nós passamos a não viver com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto vigor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por que eu estou dizendo isso? Que se nós analisarmos a história da igreja, não somente no período de Jesus acima, para cá, mas também do Antigo Testamento, nós vamos ver que aqueles que viviam o propósito de Deus, eles viviam debaixo de uma grande perseguição. Esses dias me mandaram uma imagem, e essa imagem é verídica, de Isaías sendo cerrado ao meio.
perseguido pelo simples fato de falar a verdade acerca da palavra de Deus. Quando nós vemos, já chegando no Novo Testamento, João Batista é decapitado, Jesus é crucificado, morto, ressuscita ao terceiro dia. Após isso, Jesus vai até o inferno, prega a palavra de Deus ali naquele lugar, e ele ressuscita ao terceiro dia para que nós tivéssemos o direito à vida. Aqueles seus discípulos que caminhavam junto com ele, não somente os 11, mas muitas outras pessoas que estavam com ele, como Maria, sua mãe, Maria Madalena, entre outros, passam a estar reunidos em cerca de 120 pessoas e começam a orar a Deus. Eles estavam em comunhão com Deus, buscando a vontade de Deus, buscando o propósito de Deus, buscando o cumprimento das profecias que Deus já havia dito por intermédio do profeta Joel. Deus envia o Espírito Santo quando vence os 50 dias de espera, de oração, de contato, de comunhão que eles estavam vivendo. E Deus manda esse grande avivamento. Eles passam a pregar a palavra de Deus. Pedro toma essa palavra e anuncia o Evangelho de Deus, e a partir daquele momento, cerca de 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Foi um milagre tão grande, foi algo tão maravilhoso, que pessoas de diversas nacionalidades, com diferentes línguas, estavam todos reunidos ali em Jerusalém, para passar a Páscoa, e eles ouvem a voz do Espírito Santo, porque eles passam a entender a pregação do Evangelho em sua língua materna. Após esse momento, Pedro e João continuam pregando o Evangelho. Eles são presos, o anjo abre a porta e eles saem. Diante disso, começa-se uma perseguição religiosa para a igreja, mas à frente passa a ser uma perseguição religiosa e uma perseguição política. E os homens que diziam ser cristãos, passam a ser perseguidos. Esses que estavam em Jerusalém, saem de Jerusalém, e a palavra do Senhor em Atos 7 em diante vai dizer que eles se espalham por todo o território dos gentios, e principalmente na Samaria. Filipe prega a palavra de Deus, muitos homens e mulheres se convertem, porque o avivamento estava sobre aquele lugar, estava sobre o coração daquele povo, mas havia uma grande perseguição. E uma dessas perseguições que estava acontecendo, não era simplesmente uma perseguição qualquer, mas havia se levantado um homem que estava pronto a buscar os cristãos, mesmo que eles estivessem à beira do caminho, para que eles viessem a ser torturados, e se necessário for, eles viessem a ser levados à morte. Não somente nessa época, após Paulo se converter, que nós vamos ver sobre isso, a história conta sobre a continuidade dessa perseguição, o quanto essa perseguição era severa. Os discípulos morriam, uns decapitados, outros como André também crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. A igreja continua crescendo, porque o sangue desses homens era como se fosse um adubo sobre a terra, e o Espírito de Deus ia convencendo, porque eles não renunciavam àquilo que eles viviam, eles não negavam aquilo que eles acreditavam. E durante cerca de 300 anos, a igreja vivia até mesmo por dentro de túmulos. Eles pregavam o Evangelho dentro de túmulos, eles cultuavam o Evangelho dentro de túmulos, e hoje em dia não é diferente. Cerca de 50 países, pelo menos, existe uma perseguição religiosa, e nós temos visto esse número hoje aumentando de uma forma considerável. Quem ainda não ouviu falar sobre a Nicarágua, onde os cristãos estão sendo expulsos daquele lugar, igrejas são queimadas, o cristianismo não pode ser anunciado, o Evangelho não pode ser anunciado. Quem ainda não ouviu falar acerca do Chile, que recentemente começa a receber também esse tipo de provocação, igrejas são queimadas e nada é feito. Ou seja, o cristianismo sofre perseguição.
Até mesmo no Brasil. No Brasil nós sofremos perseguição. Embora seja pouca, nós acabamos sofrendo. Porque existe sim um preconceito religioso, uma perseguição religiosa. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós perseverarmos até o fim, nós recebemos a coroa da vida. Nessa época após Jesus, o Evangelho estava sendo pregado na Judéia e na Samaria. A palavra de Deus não havia encerrado com as prisões, não havia se encerrado com os açoites. E aqueles homens continuam a pregar o Evangelho. Diante disso, levanta-se um homem chamado Saulo, fariseu dos fariseus, um homem que estava pronto a assumir a cadeira de um de seus mestres, Gamaliel, que era considerado um dos homens mais sábios daquela época. Paulo amava a sua religião. Paulo olhava para dentro de si e sentia no seu coração o dever de proteger o judaísmo. E isso era extremamente natural. O pensamento de Paulo era um pensamento muito comum. Os judeus, eles esperavam o Messias. Um povo que estava sendo escravo por cerca de 500 anos, estava sendo escravizado, pagando seus impostos. Um povo que era acostumado a lembrar dos seus antepassados, que tinha carregado no seu peito, não somente a sua genealogia, mas tudo aquilo que o próprio Deus havia feito, sobre os homens como Davi que Deus havia levantado. Mas eles se encontravam escravos. A esperança deles estava no Messias, mas o Messias que eles esperavam não era o Messias que as Escrituras anunciavam. Não era o Messias que os profetas haviam profetizado. Eles esperavam um Messias político. Eles esperavam um Messias que montaria como Davi em seu cavalo e guerreasse contra Roma, que iria vencer os exércitos romanos, e os romanos dobrariam seus joelhos diante do povo escolhido de Deus. Porém, quando Jesus vem, Jesus ensina a dar o outro lado da face. Jesus passa a ensinar acerca de como deveria sim ser interpretado a palavra de Deus. Passa a enxergar de uma forma muito clara aquilo que a lei estava dizendo e como ela deveria ser interpretada. Então, Jesus começa a provocar as pessoas que estavam dentro daquela liderança, e Paulo não era diferente deles. John Stott vai dizer que Paulo estava no dia da crucificação de Jesus, que provavelmente Paulo havia ajudado a alvoroçar a multidão, gritando: solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas após a crucificação de Jesus, Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, Jesus aparece a muitas pessoas. Jesus mostra a grandeza dele diante de muitas pessoas. Mostra que ele havia vencido a morte. E cada um que Saulo havia pego e levado à prisão, que havia concedido na morte, ele olhava no olho deles e eles diziam: eu vi o Jesus que estava na cruz ressuscitado. Eu não tenho como negar aquilo que eu vi. Eu não tenho como abandonar aquilo que eu vi. John Stott nesse livro ainda continua dizendo que o Espírito Santo estava diante de Paulo como um cão de caça, na cola de Saulo, buscando convencê-lo dos seus erros e dos seus pecados. A mente de Saulo estava extremamente perturbada. Eu vi esse Jesus crucificado. Esse povo está louco. Esse povo não tem juízo. Como que eles podem dizer que ele ressuscitou, se eu vi ele morto? Como eles podem afirmar até a morte que ele estava vivo, se eu vi ele morto? E Paulo andava atrás de cristão por cristão, simplesmente olhando para dentro de si, cheio de dúvidas no seu coração. Até que um dia, em direção a Damasco, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, tem um encontro real e verdadeiro com Paulo. E ali,
todo aquele sentimento que ele tinha, toda aquela altivez, toda aquela gana, cai por terra, e Paulo dobra os seus joelhos diante daquele que é a luz que ilumina os nossos caminhos. E nós precisamos entender que o real e verdadeiro encontro com Cristo transforma as nossas vidas. O verdadeiro encontro com Cristo transformou a vida de Paulo, transforma o coração daquele homem. Antes perseguidor, agora passa a ser perseguido. Antes aquele que calava a boca dos cristãos, hoje aquele que anuncia o Evangelho de Deus. Mas a Bíblia nos diz que antes disso acontecer, ele tinha uma vida fora do propósito de Deus, conhecendo a lei de Deus, entendendo sobre a lei de Deus, mas essa lei estava na sua cabeça, não havia descido para o seu coração. O verso de número 1 vai nos mostrar que Saulo tinha ódio dos cristãos. O verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O verso de número 1 vai nos mostrar um pouco sobre a raiva que ele tinha desse povo. Como assim esse povo está dizendo que o Messias que nós esperamos já veio? E o pior de tudo, morreu numa cruz. A cruz que era escândalo, a cruz que era o escárnio, a cruz que era considerada até mesmo pela Torá ser um lugar que era depositado somente aqueles que eram malditos. Como que o Messias foi parar lá? Não tem condições. Vocês estão manchando o nome desse Messias. E Paulo sai em direção aos sacerdotes e busca cartas, liberações, para que eles viessem a poder perseguir aqueles que diziam: Jesus ressuscitou. Eu não vou negar esse Jesus, porque ele ressuscitou. O verso 2 diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. A morte de Cristo era uma ofensa para esses homens. Ele pega o consentimento de Caifás e vai em direção à perseguição desse cristão. Mas ele não esperava que ele teria um encontro real e verdadeiro com Jesus. E esse encontro real e verdadeiro, ele quebra os nossos conceitos. As nossas tradições passam a não fazer mais sentido. Aquilo que nós acreditávamos passa a não ter mais valor, porque o que vale é o que esse encontro representa para mim. É o que isso de fato faz com a minha vida. E esse encontro gera em nossos corações outras convicções, porque as primeiras foram quebradas. O verso 3 ao verso de número 6 diz que Saulo estava indo em direção a Damasco, na sua rotina, no seu cotidiano, cumprindo o seu propósito, mas ele não esperava que viria brilhar sobre a vida dele uma luz. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse verso de número 4, ele traz uma realidade para nós muito importante. Ele nos mostra a necessidade que nós temos de analisar o nosso coração. Saulo, antes mesmo de se converter, ele perseguia os cristãos, buscava as pessoas para poder colocar nas prisões, ou até mesmo matá-las se fossem necessários. E sabe o que isso significa? Que cada cristão que ele perseguia, seja homem, mulher ou criança, ele não persegue aqueles homens, mas ele persegue ao próprio Cristo. Ele não mexe somente com aquelas pessoas, mas ele mexe com o próprio Cristo. Por isso ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quais são os motivos que você tem me perseguido? Qual é o motivo que você tem levantado essa bandeira de perseguição contra mim?
E aí vale uma reflexão dos nossos dias. Seja pessoas de fora que não conhecem a Jesus, seja nós aqui dentro, como nós temos tratado o próximo? Quando nós nos levantamos contra alguém, será que nós estamos perseguindo essa pessoa? Ou, de fato, nós estamos perseguindo o próprio Jesus? Esse ponto é um ponto tão interessante, que nós sempre conseguimos olhar para dentro de nós e ver: eu estou sendo perseguido por fulano. Mas muitas vezes eu não consigo enxergar o quanto eu tenho perseguido outra pessoa. Nós sempre olhamos aquilo que nos dói, mas nós não conseguimos sentir a dor dos outros. Era o que acontecia com Saulo. Ele olhava para si e achava que ele estava no direito de buscar essas pessoas, e ir em direção a elas e preparar todo tipo de maldade contra elas. Mas ele não olhava o quanto de mal ele estava fazendo. E o pior de tudo, ele não fazia mal contra elas, mas eles estavam fazendo mal contra o seu Senhor. O verso 4 diz assim, o verso 5 diz assim: e ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Nós temos que analisar o nosso coração, irmãos. Nós temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós olhamos algumas determinadas coisas e pensamos que está tudo certo, mas nós nos esquecemos que as nossas atitudes podem sim ferir outras pessoas. Um dia eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: eu tenho orado a Deus para mim não entrar em confusão, para mim não ter que pedir perdão para os outros. E não é que ela não queria pedir, mas ela queria sair dessa situação. Ou seja, nós precisamos analisar o nosso coração e saber se de fato o que eu tenho feito é a vontade de Deus ou se é simplesmente a vontade da minha carne. Falar a verdade, dizer o que precisa ser dito, é muito importante, com sabedoria e não com arrogância. Porque senão nós estamos perseguindo não somente a nós, não somente aos outros, melhor dizendo, mas estamos perseguindo a outras pessoas, nós estamos perseguindo, melhor dizendo, a Cristo. E existe um outro ponto a ser observado. Esse homem que antes era perseguidor, que tinha suas convicções na lei de Deus, simplesmente tem um encontro com Cristo. E aqui eu rechaço algo que eu tive a oportunidade de falar para os homens no domingo na escola bíblica. Mandei um vídeo falando essa semana, porque achei esse vídeo, achei interessante, que combinava com aquilo que nós havíamos dito. Nós precisamos simplesmente falar do amor de Deus às pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas, independente se elas irão gostar ou não. Mas o encontro com Cristo, o encontro onde a luz irá brilhar em meio à escuridão da vida das pessoas, isso não depende de nós. Isso não depende do meu agir ou da minha forma de falar, mas depende do Espírito Santo de Deus. Jesus poderia ter convencido Saulo ali naquela cruz. Jesus poderia ter evitado toda essa perseguição, mas Jesus escolhe o caminho de Damasco para ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Eu não sei quando será o encontro de algumas pessoas. Eu não sei quando será o encontro que o seu marido vai ter com Jesus. Eu não sei quando vai ser o encontro da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, eu não sei. O que você precisa é simplesmente ser um instrumento de Deus. Falar do amor de Deus às pessoas. Eu volto a repetir, que eu todos os dias mando cerca de 1 a 3 versículos, 4 no máximo. E hoje eu recebi uma mensagem que edifica o nosso coração, que faz com que a gente continue. De repente um rapaz que havia sido da nossa época que eu era líder de jovens, havia participado de retiros,
Eu tinha o telefone dele, coloquei na linha de transmissão, e todos os dias mandando os versículos, caem no celular dele. Hoje ele me mandou uma mensagem, depois de provavelmente 1 ano sem conversar com ele. Ele disse assim: pastor, eu quero te agradecer, que embora eu não estou indo na igreja, eu recebo essa palavra todo dia. Você não sabe o quanto isso tem feito a diferença na minha vida. Ele está aqui na igreja? Eu acredito que não, porque não é responsabilidade minha convencer, é do Espírito Santo. Mas eu quero ser instrumento de Deus, para levar a palavra de Deus para ele. Não importa a forma que seja, não importa como, mas eu tenho que estar pronto, porque o dia que o Senhor, que sabe de todas as coisas, disser, é o dia do encontro de fulano de tal, ele vai ter um encontro com ele, não tem aquilo que estará em pé. O Senhor quebra todas as coisas, o Senhor quebra a tradição. Olha o exemplo de Paulo, olha quem era Saulo, um homem enraizado em suas tradições. E o que isso valeu diante de Deus? Quando a luz que ilumina os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, nós não temos como resistir. O chamado do Senhor para as nossas vidas, ele é irresistível. Se o Senhor nos chamar, nós iremos nos render. Mas a própria palavra nos diz: como virão se não há quem pregue? Esses homens e mulheres fizeram parte desse encontro, sendo instrumentos. Enquanto presos, enquanto açoitados, enquanto passando por dificuldades e humilhações, eles olham para dentro de si e não negam ao seu Senhor. Como que tem sido você diante da sua família, diante dos seus filhos? Como que tem sido você diante dos seus amigos? Qual tem sido o seu posicionamento diante da oportunidade que você tem de levar a palavra de Deus? Uma das coisas que o pastor Giovanni disse aqui, no dia, em particular, em uma conversa comigo, que muito foi de encontro àquilo que eu acredito. Eu não estou interessado no seu dinheiro, eu não estou interessado na sua vida, eu estou interessado na sua alma. Eu estou interessado em te falar de Jesus sem ir para o céu. Eu chego para as pessoas e pergunto: quando você vai vir na igreja? Você me deu o tom, bem. Por quê? Porque a minha intenção é que elas ouçam a palavra de Deus, porque elas olhem a palavra de Deus. E eu posso dizer para vocês que eu durmo e levanto procurando alternativas para levar o amor de Deus às pessoas, seja aqui dentro ou de forma particular, porque isso é o que importa. Porque o dia que o Senhor tiver um encontro conosco, não importa o jeito que nós tivermos, Ele irá se revelar a nós e será irresistível. Será algo onde nós iremos ter a oportunidade de ver o fruto do penoso trabalho do Senhor. Porque a semente foi plantada, a semente foi jogada, a semente foi jogada e cabe a Deus gerar o crescimento, cabe a Deus fazer a colheita. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, e isso gera em nossas vidas cada dia mais galardão. Isso gera em nossas vidas cada dia mais estar próximos do Senhor, no dia que nós estivermos com Ele, e aquela mesa imensa, e o Senhor na cabeceira da mesa, e aqueles que mais viveram o propósito de Deus, que mais entregaram a sua vida a Jesus, que mais viveram em santidade, que mais proclamaram, vão estando cada vez mais perto dEle. Eu me sinto quase no final da fila, mas eu todos os dias vou lutar para me sentar lá pertinho dele, porque é lá que eu quero estar. Eu não vou para o céu por causa do céu, eu vou para o céu por causa de Jesus. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero estar lá não. E o Senhor fará com que aquelas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas, precisar de outras pessoas que já foram transformadas, para que elas venham andar com elas,
para que elas venham caminhar com elas, para que elas venham entender que elas não estão sozinhas, porque é muito difícil. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos, que eu tenho cerca de alguns meses, que eu tenho quebrado a cabeça para poder chegar e achar uma solução. Porque muitas pessoas que estão vindo para a igreja, e eu sou grato a Deus que o Senhor tem feito muito mais do que eu imaginei, do que eu pensava. Elas se falam assim: pastor, eu tenho tido dificuldade de ler a Bíblia, porque eu não tenho entendido. E eu pensar num plano perfeito para conduzir essas pessoas a aprenderem mais e mais de Deus, para que elas possam olhar e falar assim: elas não estão sozinhas, para que elas possam entender o seguinte: elas têm gente para caminhar junto com elas. Porque Ananias foi isso na vida de Saulo. Esses homens, haviam ouvido, olha só o que diz a palavra de Deus. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Esses homens levam Saulo até Damasco, e chega lá naquele momento, ele tem um encontro com Ananias. Mas antes de chegar até esse encontro, Ananias, como homem natural que era, como um ser humano que era, chega diante de Jesus, chega diante do Espírito Santo e tem uma conversa sincera com ele. Mas peraí, Senhor, esse homem não é o que perseguia por causa do seu nome? Em outras palavras, está dizendo assim: o Senhor está querendo me colocar para poder ir falar com o maior dos perseguidores dos cristãos? Para trazer esse cara para perto de mim? E Jesus diz: é isso mesmo que eu tenho para você, porque esse é o homem que eu quero que sofra por causa do meu evangelho. Porque quanto mais Paulo sofria, mais o evangelho crescia. Ele estava preso, ele estava pregando o evangelho. Ele estava solto, ele estava pregando o evangelho. Ele estava diante das autoridades, ele estava procurando formas de pregar o evangelho. Em uma das passagens de Atos, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava diante daqueles que eram inquisidores daquela época, e ele podia ter a liberdade de falar: não, Senhor, eu quero ir até César para falar do amor de Deus para ele. Desejo no coração, amor por entender o que a graça havia feito com ele, aquilo que o Senhor havia feito com ele. Mas Deus havia colocado pessoas para poder andar com ele. E eu quero dizer para você que se você está aqui na igreja, começando agora a sua caminhada, e você tem se sentido sozinho, me procure que eu vou colocar pessoas de Deus para andar do seu lado, para poder te ensinar, para poder te ajudar nas dificuldades. E se não aparecer, você pode me procurar que nós vamos te ajudar. Coisa que eu mais tenho alegria, uma pessoa mandar uma mensagem: pastor, eu não entendi o que a Bíblia está dizendo nisso aí. Porque eu estou vendo o interesse da pessoa em se alimentar daquilo que vai fazer com que a alma dela seja sadia. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ser o Ananias de muitas pessoas, para que muitas pessoas que estão vindo também sejam Ananias de outras pessoas, e que através desses Ananias o Senhor levante mais e mais Paulos para pregar o evangelho de Deus, porque essa deveria ser a prioridade das nossas vidas. Essa deve ser o propósito das nossas vidas: falar do amor de Deus, viver em primeiro lugar o reino de Deus. Esse texto de hoje, meus irmãos, nos traz algumas lições muito importantes. A primeira lição que nós temos que tirar é que não importa quão endemoniado seja a pessoa que está lá fora, se o Senhor quiser chamar ela, quiser ter um encontro com ela, sai todo o capeta, quebra toda a natureza pecaminosa. Não importa quantos anos ele esteja lá fora, se o Senhor o escolher, o Senhor vai ter um encontro com ele. Isso é real, esse é o primeiro. Em segundo lugar, que esse encontro vai transformar a vida dele. As escamas dos olhos deles vão cair. E se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele saberá que todas as outras coisas serão acrescentadas. Em terceiro e último lugar,
Ele nos traz uma lição, que o Senhor nos traz uma responsabilidade. Ele nos traz a responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse todo mundo não significa África, Ásia, nada disso. É o mundo onde você vive, é onde você está, é o mundo onde você pertence, é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua faculdade, é a sua escola, é a sua igreja, é todos os lugares onde você está, é na sua roda de amigos. Ali o Senhor te chamou a falar do Evangelho de Deus. E junto de falar de ide, Ele diz, fazei discípulos. Discípulo significa andar junto do seu discipulador, caminhar com ele, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, orar com ele, ler a palavra de Deus junto com ele. Você tem feito isso com alguém? Porque se você não tem feito, nós estamos errando diante de Deus. Nós estamos perdendo tempo, buscando aquilo que é inútil. Separe um tempo, faça um PG na sua casa, eu te dou suporte. Busque as pessoas, comece. Nós ainda não anunciamos para a igreja, e eu já estou encerrando, porque nós queremos fortalecer, nós queremos solidificar, para depois nós passarmos a visão para a igreja. Porque nós não queremos que seja algo que comece e pare, mas nós começamos a implantar aos poucos os pequenos grupos na igreja. E aí temos apenas um grupo ainda, mas já vai ser levantado pelo menos mais 3. E esse grupo já fez 2 encontros. E o que o Senhor fala através da vida desses meninos, desse ato de relacionamento dos pequenos grupos, e os testemunhos que são dados é sempre: cara, foi maravilhoso, Deus falou demais com a gente, Deus tem operado na nossa vida, o quanto foi bom esse encontro. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo anunciada de perto, um do lado do outro, um se preocupando com o outro. Que possamos parar de perder tempo com as coisas inúteis e possamos buscar as coisas que são essenciais para as nossas vidas. Nós nos dedicamos a inúmeras coisas, e você precisa sim se dedicar, mas você precisa também se dedicar ao reino de Deus. Você precisa achar tempo para falar do amor de Deus, para viver o propósito de Deus, para ensinar as pessoas acerca de Deus, e somente assim o Senhor irá transformar a vida de outras pessoas. Nós estamos há mais de 1 ano clamando a Deus por um avivamento. Eu creio que ele está chegando, mas esse avivamento ele começa quando você está inconformado no seu lugar e fala: eu vou falar do amor de Deus às pessoas, eu vou discipular pessoas, porque se Jesus me salvou, eu tenho que mostrar para as pessoas aquilo que ele fez para mim. Se coloque de pé.